Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. Eu sempre falo que eu sou um obeso em recuperação, eu cheguei a pesar quase 150 quilos, fui resgatado pelo esporte, mudei o meu estilo de vida completamente, cheguei a completar o Ironman Brasil, a maior prova de triatlo que se pode fazer num dia, mas isso não foi o final da minha jornada, isso foi a descoberta do prazer da atividade física e do esporte como uma ferramenta transformadora da vida, trazendo disciplina, motivação, foco para as outras áreas da nossa vida, vida pessoal, vida profissional. E esse canal eu procuro difundir informação científica, um pouco de motivação, um pouco de transpiração e inspiração também, falando sobre temas relacionados à cardiologia e sobre outros temas que estão nas playlists daqui do canal, tá certo? Então você pode curtir aí nas nossas playlists as histórias de transformação, onde eu converso com pessoas que efetivamente foram transformadas pelo esporte, cada um tinha um problema diferente e o esporte entrou na vida dessas pessoas como uma ferramenta de transformação e cada uma tem, obviamente, a sua própria história, que embora possam haver semelhanças, cada história é diferente, ela tem um tempero diferente, tem uma interpretação diferente na cabeça de cada pessoa e todas elas nos trazem dicas muito interessantes que nós podemos tirar, absorver informações para o nosso dia a dia. Temos também a playlist do Bora Transformar, que são entrevistas, um papo com pessoas especialistas em suas áreas, onde nós temos conversado sobre temas relacionados à atividade física, prevenção cardiovascular e saúde de maneira geral. Por enquanto, tem só um videozinho lá no Bora Transformar. Eu conversei com a minha colega de turma, doutora Juliana Forte, geriatra, e nós falamos sobre atividade física e envelhecimento saudável. Ficou um papo muito legal. Eu sugiro que você dê uma olhada lá e também aprecie aí esse vídeo que também ficou muito legal, tá bom? Então deixa o seu joinha, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo semanalmente e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema por que é que os jovens estão infartando. Tá legal? Se você acredita que esse conteúdo ele é relevante para você, para alguém da sua família, algum dos seus amigos, eu peço gentilmente que você o compartilhe para que essa informação também chegue para outras pessoas, tá bom? Então, valeu, muito obrigado por você estar comigo até aqui. Sigam também lá o Transpire e Transforme, tem lá no Instagram, tem Transpire e Transforme também no Facebook, tem conteúdo diário nessas plataformas, nessas redes sociais. E lá é um ambiente mais informal, né? A gente pode falar, interagir melhor com as pessoas nos comentários. Aqui também nesse vídeo do YouTube você pode deixar seus comentários, mas acompanhe-nos também nas nossas outras redes sociais. Muito bem, então bora lá, vamos para o nosso tema. Nós vamos falando sobre por que é que os jovens estão infartando. Bom, esse é um tema que me chamou a atenção porque o que eu tenho observado na minha prática clínica como cardiologista e cardiologista intervencionista é que chega no laboratório de cateterismo cardíaco cada vez mais pacientes abaixo dos 50 anos, abaixo dos 40 anos e ainda uma pequena porcentagem abaixo dos 30 anos. Isso não era algo rotineiro, isso era algo extremamente esporádico. A faixa etária a qual a gente estava mais habituado a lidar era pacientes entre os 50 e 70 anos. Os muito idosos também era difícil aparecer, mas chama atenção a quantidade de pacientes jovens que têm aparecido para serem submetidos a procedimentos de cateterismo cardíaco e, pior ainda, para procedimentos de angioplastia com colocação de stent, desobstrução de artéria coronária, ou seja, pacientes jovens já acometidos pela doença aterosclerótica do coração. Então por que isso chama atenção? Porque como esses indivíduos já com evento cardiovascular se comportam na idade jovem, como é que essas pessoas estarão lá quando chegarem aos 50, 60, 70 anos? Alguns não chegarão, mas a gente tem que pensar sempre em termos de saúde cardiovascular, obviamente,
para o longo prazo. Esses dias eu até comentei também num vídeo que eu faço ali no Instagram, comentei sobre a história do Márcio, nome fictício, mas a história é real. O Márcio é um jovem de 45 anos, um cara mais novo do que eu, tenho 49, mas é um cara de 45 anos, com uma filha pequena. O Márcio é um cara que fumou durante 20 anos, ele é um hipertenso que toma só um remédio, só que ele tem uma história familiar rica em doença coronariana. O pai do Márcio já fez cirurgia de ponte de safena, os familiares da mãe do Márcio são quase todos cardiopatas, alguns já tiveram infarto, alguns já fizeram angioplastia, e o Márcio nunca ligou muito para esse tipo de coisa. O fato é que a filhinha do Márcio aprendeu a andar de bicicleta, ele foi acompanhá-la, pegou a bicicleta dele lá voltando a andar, coisa que ele tinha feito ali na infância e na adolescência, deu umas pedaladas, brincou um pouquinho com a filhinha dele ali e ele começou a sentir um negócio meio esquisito. Ele referiu isso como um mal-estar, um cansaço a um esforço desproporcional àquilo que ele tinha feito. Ele tinha feito muito pouco esforço e estava muito cansado, ofegante, com uma sensação de mal-estar. Ele não teve dor no peito, não foi isso que chamou a atenção, não era um sintoma clássico. Isso se repetiu por algumas poucas vezes, mas já ciente dessas informações, falou, poxa, meus pais, meus tios já tiveram problema, eu fumei, estou deixando aqui o tabagismo, tenho pressão alta, vou procurar um cardiologista. Fez uma avaliação clínica sem muitos detalhes que chamassem atenção, fez um eletrocardiograma de repouso, o eletrocardiograma ali no dia da consulta também não chamou muita atenção, e o cardiologista solicitou um teste de esforço que veio francamente positivo por critérios técnicos, que não vale a pena falar aqui agora, né? Não vem ao caso. E ele solicitou o cateterismo. Então, o Márcio, com 45 anos, foi submetido a um cateterismo cardíaco que evidenciou doença coronária triarterial nas 3 artérias principais do coração e também em grandes ramos originados a partir dessas artérias, um caso que não era possível fazer angioplastia, e o Márcio, com 45 anos, foi submetido à cirurgia de colocação de ponte de safena. A cirurgia foi tudo bem, o Márcio foi para casa alguns dias depois e está retomando a sua vida gradativamente. Como é que nós vamos planejar agora a vida do Márcio? Quer dizer, ele vai ter que tomar uma série de cuidados, não é? Vai ter que tomar uma série de remédios. Agora, ele é um cardiopata, aos 45 anos ele já recebeu esse rótulo que ele vai carregar para sempre, ele é um paciente cardiopata. Mas tudo isso, e esse caso clínico também especial, ele me chamou a atenção, além dessa minha observação na minha prática diária, de por que é que pessoas jovens estão vindo no laboratório de cateterismo serem submetidos a exame, pacientes infartando na fase aguda, onde eu sou chamado de emergência, para fazer a desobstrução aguda de uma artéria coronária, para implantar um stent ali em caráter de emergência, pessoas que podem ou não ficar com sequela, uma cicatriz no músculo cardíaco decorrentes do infarto, e que isso pode também comprometê-las no futuro, não é? Então, por que é que isso tem acontecido? Bom, eu fui fazer uma revisão na literatura e encontrei um estudo que foi publicado há cerca de um ano, onde a pergunta dos pesquisadores era exatamente essa: quais os fatores envolvidos no infarto de pessoas abaixo de 50 anos? Foram avaliados, então, cerca de 2.800 adultos abaixo dos 50 anos, comparados com a população em geral, né, a população acima dessa faixa etária. E o que se observou é que nos indivíduos jovens houve a presença, nesse estudo, 77% dos casos dos pacientes eram tabagistas, 72% dos pacientes eram portadores de dislipidemia e pouquíssimos deles já tinham o diagnóstico ou já tratava com medicação. Muitos descobriram durante o evento que os levou a fazer o cateterismo. E uma porcentagem pequena desses pacientes era diabético, somente em torno de 15, 17%. Nos pacientes acima de 65 anos, se observou o contrário. Eram pacientes com mais doenças crônicas, cerca de 30% deles tinha hipertensão e diabetes, e uma porcentagem pequena tinha outros fatores como tabagismo e obesidade. O que chamou a atenção também é que nos pacientes acima de 65 anos já havia um número maior de comorbidades, doenças estabelecidas como insuficiência renal e insuficiência cardíaca.
A insuficiência renal, ela por si já é um marcador de maior mortalidade na presença de um evento cardiovascular. E isso chamou a atenção dos pesquisadores. Bom, nós temos duas conclusões que são fundamentais a partir desse estudo. A primeira conclusão é desfazermos um mito que existe na cardiologia. Eu já falei até disso em outro vídeo aqui no canal. As pessoas acreditam, têm esse mito, esse conceito, essa ideia de que o infarto em indivíduos jovens, ele mais comumente leva ao óbito. O infarto em pessoas jovens mais comumente é fatal. Isso não é verdade. O infarto em pessoas jovens, ele tende a ser menos grave exatamente pelo fato do indivíduo ter menos comorbidades, menos doenças associadas e ser mais frequentemente portador de doença coronária uniarterial, quer dizer, geralmente é só aquela artéria relacionada ao infarto, onde você trata aquela artéria e o problema está resolvido. Nos indivíduos idosos, existe um número maior de comorbidades, outras doenças graves, como a insuficiência renal que eu citei, e também a insuficiência cardíaca. Pessoas que durante muito tempo foram expostas a hipertensão com controle irregular, diabetes com controle irregular, outras doenças que sabidamente são comprometedoras da função do coração e que levam à insuficiência cardíaca. Então, o infarto nos indivíduos mais idosos, que tem mais insuficiência cardíaca, mais insuficiência renal e pior, tem uma incidência maior de doença coronária multiarterial. Nessa população, o infarto agudo do miocárdio, ele é, sem dúvida nenhuma, mais grave e com uma mortalidade muito maior. Então, esse é um mito que se desfaz, que o infarto no jovem geralmente é fulminante. Não é. O infarto no idoso, geralmente, ele é muito mais grave e tem que ser atendido com a maior precocidade possível. O tratamento adequado precisa ser instituído o mais rapidamente possível. E a outra conclusão do estudo é que o infarto agudo do miocárdio em indivíduos jovens é causado predominantemente por fatores de risco chamados preveníveis. Nós sabemos que a mortalidade relacionada ao infarto agudo do miocárdio e ao acidente vascular encefálico, em 70% dos casos, ela se dá por fatores de risco preveníveis, ou seja, nós poderíamos evitar essas mortes se tivéssemos atuado predominantemente na mudança do estilo de vida, como obesidade, sedentarismo e o tabagismo. Então, nos indivíduos jovens, como esse estudo demonstrou, estava mais frequente, mais predominantemente associado tabagismo, obesidade e dislipidemia. A obesidade, eu não citei no começo, mas a obesidade foi encontrada em mais ou menos 30% da população, não é? O que era menos comum nos idosos também. Então, isso mostra pra gente que eu costumo dizer no hospital para os residentes que é o preço que a geração 4C tem pago, né? São os 4 Cs, que é o churrasco, cigarro, cerveja e chinelo, que tem relação com hábitos alimentares ruins, abuso do álcool, uso do cigarro, né? Uso do tabagismo frequente e o sedentarismo. Então, atuando sobre esse estilo de vida inadequado, seguramente nós estaremos protegendo e evitando mortes prematuras causadas por infarto agudo do miocárdio. Então, é tempo, você que pretende mudar o seu estilo de vida, você pretende fazer uma atividade física, consulte o seu cardiologista, faça um check-up cardiológico, seja submetido a uma avaliação clínica, uma avaliação complementar através de exames de sangue, exames de imagem, exames gráficos, né, como eletrocardiograma, se for o caso. Mas tenha em mente de que se você, principalmente você que tem doenças associadas, tem histórico familiar positivo na família para doença coronária e tem um estilo de vida desregrado, tenha cuidado, procure mudar o seu estilo de vida, porque o que nós temos visto e que nos chama a atenção é que essas pessoas, elas não vão pagar a conta de um estilo de vida inadequado lá na frente. Muitas vezes elas pagam agora, essa conta chega no curto prazo. E algumas dessas pessoas, infelizmente, não terão uma segunda chance. Então, seja inteligente, pensa nisso, muda seu estilo de vida, que isso é fundamental, tá bom?
Eu agradeço demais você ter ficado comigo até aqui esse vídeo. Eu falo meio rápido, as informações são meio densas. Você pode assistir mais uma vez para tentar absorver todas as informações. Eu também fico à disposição para responder algum questionamento aqui nos comentários. E eu agradeço demais você ter ficado aqui conosco. Assistam os outros vídeos do nosso canal. Semana que vem tem mais conteúdo novo para vocês. Valeu!